Olá, pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas, e em 1991, há mais de 30 anos atrás, os jogos de luta mudaram para sempre. Nesse ano, gamers do mundo todo foram introduzidos a um jogo tão, mas tão revolucionário no seu sistema de combate, personagens, trilha sonora, cenários e modo competitivo, que a partir daí, serviria como ponto de partida para qualquer jogo de luta criado depois dele. E tudo isso segue valendo até hoje em dia. É difícil pôr em palavras, e ainda mais pôr em um só roteiro, o quão grande foi a febre que Street Fighter 2 gerou nos anos 90 quando chegou ao mercado. A explosão de popularidade desse jogo basicamente prolongou a vida dos arcades por todos os anos 90, sendo que eles vinham numa queda de público desde o fim dos anos 80. Street Fighter 2 sozinho abriu caminho para os arcade fighting games, um gênero que apresentaria o mundo ao modelo competitivo dos jogos de luta, e tudo isso por si só já é impressionante. Mas é óbvio que não para por aí. Esse jogo recebeu ports para basicamente todas as plataformas que já existiram, vendeu action figures, ganhou uma animação japonesa, ganhou uma animação americana, teve minigames lentos que mesmo sendo horríveis vendiam como água, jogos de tabuleiro e uma quantidade incalculável de merchandise. E fazer tudo isso durante os anos 90, quando a internet nem sequer tinha começado a engatinhar, é um absurdo. E ainda dá pra citar que esse jogo foi uma sequência tão revolucionária que praticamente riscou o Street Fighter 1 do mapa. Pra falar a verdade, eu mesmo nunca joguei Street Fighter 1. Eu acho que eu conheço só umas 2 pessoas que jogaram. Mas infelizmente eles não gostam de dar entrevista. Bom, mas você entendeu. Nos anos 90, se você escrevia Street Fighter 2 em alguma coisa, essa coisa vendia como água no deserto. E seguindo um caminho lógico, é óbvio que era só uma questão de tempo para Hollywood colocar suas mãos sujas de cocô no game e fazer uma adaptação para o cinema. In the video arcades, the Street Fighter series is a knockout. The games have earned more than $500 million. Hollywood figures any game that can suck up that kind of money might get some kicks in the box office, as long as Jean-Claude Van Damme is doing the kicking. Mano, isso aqui era pra ser um vídeo falando sobre o filme de Street Fighter, mas não tem como. Eu acabei de assistir o filme e eu já tô morrendo de sono e agora eu ainda tenho milhões de horas pra enfrentar de edição falando sobre essa desgraça. Me desculpe, mas eu tô com zero disposição pra enfrentar esse trabalho. É melhor cancelar esse vídeo e falar de outra coisa. Que saco, o que será? Sim, meus amigos, esse vídeo é uma colaboração energética entre o Nerd Crônico e a Rox Energy. Para celebrar os 35 anos de Street Fighter, a Rox está lançando edições especiais, exclusivas e oficiais da sua linha de energéticos, se inspirando nos lutadores do jogo. Quem abriu as portas dessa collab pancada foi o Blanka, o brasileiro mais famoso dos games. E agora chegou a vez do lutador mais lembrado e protagonista da série, Ryu, com o seu sabor Melon Hadouken. O kit exclusivo do Ryu acompanha uma coqueteleira especial, um card colecionável holográfico, um maravilhoso porta-copos emborrachado e o pote de Rox Energy de 40 doses no sabor melão, uma das frutas favoritas do Japão, que é o país desse lutador. E se liga no especial desse combo, o sabor Melon Hadouken também pode ser misturado com leite. Delicioso e energizante. E o melhor de tudo é que os energéticos da Rox são produtos low carb, com baixo índice de carboidrato, não contém adição de açúcar, são zero sódio, zero glúten e zero lactose. Mas se tem uma coisa que não é zero, é o sabor. O sabor disso aqui é tão grande quanto o peito do Ryu em Street Fighter 6. Então seja rápido e garanta pra você também esse combo de sabor e energia. E corre, porque essa edição aqui é limitada e são apenas 500 unidades. Agora sim eu vou conseguir enfrentar horas de edição a respeito desse filme horrível com muita disposição, foco e energia. E usando o código TUCAS, você recebe 15% de desconto nesse kit. Links disponíveis para compra estão aqui na descrição. Quando eu fiz o vídeo sobre Final Fantasy The Spirits Within, eu comentei que hoje em dia a gente tá de certa maneira mal acostumado com certas adaptações de games pro cinema. Isso porque não só estamos recebendo excelentes adaptações que são super elogiadas pelos fãs, como as que são lançadas e não são incríveis costumam ser, no mínimo, assistíveis e não chegam a pisotear o material original. Atenção, essa afirmação não vale para qualquer filme do Paul W.S. Anderson.
E pra falar a verdade, pra nenhum filme da Capcom. Pois é, pensando bem, eu acho interessante como ela sempre se preocupou em ter um padrão de qualidade merda nas adaptações dela. Tá, mas talvez eu esteja me adiantando um pouquinho. Vamos focar no assunto principal desse vídeo, o filme que iniciou todo esse oceano de diarreia cinematográfica da Capcom. Street Fighter, a batalha final. Mas que porra de sombra é essa? Ah, claro, é a sombra do Sr. Wilson. Eu não consigo falar sobre absolutamente nada que seja velho e escroto sem que esse boomer já não tenha feito vídeo. Ele fez um freaking pause pra TV sobre Street Fighter. Mas paciência, eu cheguei na internet ontem e praticamente todo mundo já fez vídeo sobre tudo. A não ser minigames de pesca. Eu acho que eu consigo fazer mais uns 10 vídeos sobre esse assunto. Pois bem, eu acho que um dos aspectos mais curiosos na busca por entender como esse filme saiu do jeito que saiu é que a Capcom estava extremamente interessada nessa adaptação, tanto que ela só entrou num acordo com a Universal para a produção acontecer, com ela sendo cofinanciadora do filme. Ou seja, ela meteu a mão no bolso para pagar uma boa parte dos 35 milhões de dólares que essa adaptação ia custar. E sim, esse era um valor considerável para um filme naquele tempo, ainda mais se tratando de um filme baseado num jogo. Mas enfim, a Capcom fez isso para que na prática ela pudesse ter o direito de aprovar e reprovar todo e qualquer aspecto da produção. E acreditem, ela usou e abusou desse direito, escolhendo dentre muitas coisas quantos e quais personagens o filme deveria mostrar. Inicialmente a Universal tinha negociado com a Capcom a quantidade de 7 lutadores do jogo, já que 12 personagens seria um número muito grande para dividir o tempo de tela num filme que teria menos de 2 horas. A Capcom concordou com isso, mas quando a produção do filme finalmente começou, a empresa foi exigindo mais um, e até que no fim, o filme foi concluído com a Capcom obrigando a produção a incluir 15 personagens, mais que o dobro originalmente acordado. E eu tô falando isso porque, na maioria das vezes, a gente coloca a culpa das adaptações horríveis de jogos em filmes em Hollywood, ou nos roteiristas convencidos que não seguem o material original, ou nos atores ruins e diretores inexperientes. Mas no caso de Street Fighter, a batalha final, a Capcom teve controle total da produção. Eles criaram o jogo, e eles aprovaram tudo isso, e o filme saiu do jeito que saiu. E é importante lembrar também que o diretor desse filme foi o Steve de Souza, que dirigiu Duro de Matar, Comando pra Matar e 48 Horas, que são todos excelentes filmes de ação dos anos 80. E numa entrevista ele declarou que a Capcom simplesmente amou o resultado final desse filme. Mesmo ele sendo esse filme. Era essencial para Capcom e de certa forma também para Universal que o papel principal da adaptação fosse para uma estrela de ação que atraísse o público para o cinema. E na época, Jean-Claude Van Damme era a escolha óbvia. Em 93, ele era provavelmente a maior estrela do gênero de ação em Hollywood, mas a sua participação no filme como Guile comeu 8 milhões dos 35 milhões totais de orçamento, quase um quarto do custo do filme. Raul Julia também era um ator renomado. Foi um nome de peso adicionado ao filme para o papel de vilão. E acreditem, não tem piada alguma quando eu digo que esse cara conseguiu entregar uma performance memorável nesse filme. Provavelmente, M. Bison é a melhor coisa dessa adaptação. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, porque agora eu preciso tirar um elefante da sala. Show, sai daqui. Show. Vai, show. O nome desse elefante é roteiro. E agora eu tenho que falar dele. A Universal argumentou com a Capcom que fazer um filme contando uma história de torneio não ia ser a melhor escolha. E do ponto de vista disso ser uma adaptação de um jogo pro cinema, me parece uma má ideia não seguir o que acontece no jogo. Mas na época que o filme do Street Fighter estava sendo produzido, só existia uma outra adaptação de jogos pro cinema como referência. Uou! E uma referência de merda ainda segue sendo uma referência. A Capcom mais uma vez concordou com a visão da Universal e achou uma boa ideia descartar um roteiro que tivesse um torneio como plot principal. Ironicamente, o filme do Mortal Kombat foi lançado um ano depois, justamente com um torneio como plot principal. E adivinhem só, Mortal Kombat foi aclamado tanto pelos fãs quanto pela crítica. Enfim, os produtores optaram por dividir toda essa porrada de personagem em 2 sets. O do Coronel Guile, que é comandante do exército das Nações Aliadas em uma missão de resgate num território chamado Shadaloo. E temos o set do Bison, que tá tomando esse território num golpe de estado, sequestrou membros do exército das Nações Aliadas, além de estar exigindo um resgate de 20 bilhões de dólares. E, bom, basicamente esse aí é o plot do filme.
De alguma maneira aleatória, 15 personagens do jogo vão cruzar o caminho do herói ou do vilão e vão ser introduzidos ao espectador em 1 hora e 40 minutos. Esse exército das nações aliadas é uma referência fictícia, mas que é bem óbvia ao exército da ONU. No filme eles usam até uns capacetes ou boinas que são do mesmo azul do exército da ONU. E um detalhe importante é que esse filme foi produzido e também se passa nos anos 90. Uma época em que o exército da ONU teve que trabalhar bastante e interceder em diversas guerras e conflitos civis no continente africano. Eu pesquisei e só entre 1990 até 1994, que foi o ano de lançamento desse filme, o exército da ONU teve missões em conflitos civis na Angola, Somália, Moçambique, Ruanda, Uganda, Líbia e Libéria. Sem dúvida, um período muito violento, que foi extremamente televisionado e noticiado. Então fazer uma versão fictícia do exército da ONU intercedendo em um conflito de estado até que não foi uma história muito absurda pro contexto da época. E eu não acredito que de alguma forma eu defendi historicamente o roteiro dessa merda. Mesmo não sendo talvez a melhor ideia para ser aplicada em um filme sobre Street Fighter, o exército da ONU tem integrantes de todos os países, então serve de desculpa para juntar personagens que no jogo são de todos os cantos do planeta. E inclusive, aos 27 minutos, aparece um soldado Brazilian, que provavelmente é da mesma divisão do Carlos Blanca, que no filme, além de ser amigo próximo do Guile, acabou virando um dos reféns que o M. Bison sequestrou. Carlos Blanca. E quando o vilão descobre que o Carlos é brother do Guile, decide usar ele como cobaia num programa científico de alteração do DNA para criar o soldado perfeito. E olha só, gente, o Tang que altera o DNA é justamente das cores do personagem. Será que o Dr. Dawson pensou nesse detalhe quando estava criando toda essa tecnologia? Pois é, o Dawson aqui é um cientista / pesquisador que está sendo forçado a trabalhar pro Bison. Eu não falei disso até agora, mas essa adaptação de roteiro fez com que basicamente todo personagem do jogo tivesse origens e papéis aleatórios no filme, simplesmente para aparecer na história, de qualquer jeito, e para preencher tabela. O Ryu e o Ken, que no jogo sempre foram personagens principais da série, aqui surgem como meros contrabandistas de armas falsificadas e passam o resto do filme todo sendo alívio cômico. Já a Chun-Li é uma repórter com motivações ocultas para deter o Bison, enquanto o Balrog e o Honda são meros assistentes e operadores de câmera do canal que a Chun-Li trabalha. Inclusive aqui o Honda não é nem ao menos japonês. No filme ele é um lutador de sumô do Havaí. O DJ é um gênio da computação que trabalha pro Bison e aparentemente antes era funcionário da Microsoft. Oh man, I should have stayed at Microsoft. A Kami e o T-Hawk são membros assistentes do exército do Guile. O Sagat é um manda-chuva do submundo do crime de Chandalu, cujo qual o Ryu e o Ken tentam vender as armas falsificadas. E o Zangief é mais um alívio cômico, só que do tipo burro. General Bison, he's a bad guy. If you know this, then why do you serve him? Because he paid me a freaking fortune, you moron. You got paid? Eu acho que depois do Bison, o Vega é o personagem que mais se salva no filme. É claro que eu tô levando em conta a caracterização, porque por algum motivo ele só tem 3 falas. Mas ele é bem próximo do jogo, com a sua garra, máscara e até o cenário dele sendo recriado pro filme. Pena que quando a gente finalmente vai ver uma luta dele com o Ryu, o Guile invade a birosca do Sagat e prende geral. Se você tá se perguntando como que só 2 de 15 personagens ficaram bem caracterizados e como que a Capcom gostou do resultado final dessa porra, saiba que eu também. Eu também tô me perguntando isso. Mas levando em conta todos os pontos que vocês vão ver até o final desse vídeo, a produção dessa parada tinha tudo pra dar ainda mais errado do que deu. Então, grande parte dos atores aqui não tinha a menor ideia do que era Street Fighter, muito menos quem era o personagem que eles estavam representando. Pra vocês terem uma leve noção do que eu tô falando, os atores americanos não conseguiam nem ao menos pronunciar o nome Ryu. No filme, eles falam Ryu. Ryu! Não, eu não tô brincando. Ken, Ryu. Mesmo com o pessoal tentando ajudar o Damian Chapa, que interpretava o Ken, o cara não conseguia de jeito nenhum pronunciar Ryu. Ryu, where you going? Ryu. O diretor desistiu de tentar corrigir o ator e das 14 vezes que o nome do personagem é mencionado no filme, só em 2 ele é dito corretamente. Uma vez pelo Jean-Claude Van Damme, que é belga, e outra pelo Raul Julia, que era porto-riquenho. Ken and Ryu. Damn, Rico, é só uma fucking palavra com 3 letras. Learn to pronounce essa porra!
Mas beleza, porque a falta de conhecimento com o material original afetou também os responsáveis pelas coreografias das cenas de luta. Por mais da metade da produção, a equipe responsável pelas cenas de combate não se baseou em nenhum estilo de movimento ou golpes dos personagens, e a Capcom, ao perceber isso, exigiu que de alguma forma os golpes especiais e movimentos do jogo fossem inseridos no filme, o que resultou num bom tempo de refilmagem de todas as cenas de luta, e eu acho que isso não serviu pra muita coisa, já que isso aqui é como eles inseriram o movimento mais famoso do jogo. Um flash. O Hadouken é um flash. Não só o Hadouken, mas basicamente todo o movimento do jogo foi colocado aqui de qualquer jeito, só para preencher tabela e conseguir a aprovação da Capcom nessa birosca de qualquer maneira. E pra mim isso é uma das partes mais estranhas do filme. Uma parcela muito pequena dos personagens que são apresentados aqui tem algum esforço dos atores ou da produção para lembrar de alguma forma o material original. E aparentemente até aqueles que de certa forma se esforçaram acabaram dando problema. Eu comentei que no ano desse filme, o Van Damme estava no seu auge como estrela de ação. E isso é verdade, mas também é verdade que durante a produção desse filme também foi o auge do vício do Van Damme em coquinha. E eu não tô falando daquela que você toma geladinha, é daquela branquinha que o Pablo Escobar mandava pro mundo todo na época do filme. Enquanto Street Fighter estava sendo produzido, isso era um assunto 100% proibido, mas em 2018, Steve de Souza, que foi diretor do filme, deu uma entrevista comentando que o Van Damme tava loucaço de cocaína durante todas as filmagens. E pouca gente sabe dessa informação, mas no filme de Street Fighter, o Van Damme foi praticamente o primeiro ator a fazer uma adaptação em live action da Branca de Neve. Piada extremamente babaca com o vício do ator Jean-Claude Van Damme durante os anos 90. Fico feliz que ele tenha superado esse vício e eu não deveria ter feito a piada. Espero que ele me perdoe. Não. Ai, era brincadeira, mano! A Universal chegou a contratar alguém pra cuidar e acompanhar o Van Damme durante as filmagens, basicamente uma babá pra tentar deixar ele na linha. Mas o que dizem é que esse cara que deveria manter ele na linha fez justamente o contrário, levando ele pra gandaia. O próprio Van Damme admitiu tempo depois em entrevistas que essa não foi a melhor fase da vida dele. Ele disse que durante a produção de Street Fighter, ele gastava cerca de $10 mil em coquinha por semana. Como se tudo isso já não bastasse, o Van Damme, pouco antes de assinar o contrato para ser o Guile nesse filme, tinha começado o seu quarto casamento. Inclusive, a esposa dele acompanhou toda a produção do filme e ela fez uma ponta como figurante nessa cena aqui em que o Guile tá num restaurante com o Blanca. Mas durante a produção do filme, ele teve um caso com a cantora Kylie Minogue, a atriz que interpretou a Kami. Eu não tenho dúvidas que eu ia infartar instantaneamente se eu tentasse ver um único dia da vida desse cara nos anos 90. Mas sendo justo com o cara, mesmo com todos esses problemas, o Van Damme manjava muito de artes marciais. Seu conhecimento sobre técnicas de combate foi primordial e ajudou uma boa parte do cast do filme a ter noções mínimas de movimentos em cena. O que eu quero dizer é que o filme é uma merda, mas seria uma merda muito maior sem o Van Damme como parte do elenco e produção. E seria uma merda colossal sem o Raul Julia no papel de M. Bison. Eu disse que eu queria deixar para falar desse cara no final, porque a participação dele nesse filme transcende a atuação e atinge o sacrifício pessoal. Quando Raul Julia assinou o contrato para interpretar o vilão desse filme, somente ele, a Universal e a sua família sabiam do fato que o ator estava enfrentando um câncer de estômago terminal. M. Bison foi o último papel que ele interpretou, e Raul nem sequer conseguiu testemunhar o seu último trabalho concluído, pois o ator veio a falecer 2 meses antes do filme ser lançado. Pois é, e o principal motivo para o Raul ter assumido esse papel em particular como o último da sua carreira é bem tocante. Seus 2 filhos, Raul e Benjamin, eram grandes fãs de Street Fighter e ficaram malucos quando souberam que a proposta de viver o Bison chegou pro pai. Os meses em que o filme foi produzido foram os últimos de Raul Julia, onde o ator dividiu seu tempo entre as filmagens e a sua família. Inclusive, existem imagens no making of que mostram os seus filhos acompanhando ele no set de gravação. Relatos de quem trabalhou na produção dizem que, apesar do ator estar constantemente cansado e abatido nos sets, assim que o diretor gritava a ação, o semblante do Raul mudava. Ganhava luz e imponência, exalando todo o poder que se imagina de um personagem como o M. Bison. Raul também estudou os gestos e discursos de ditadores para poder compor a personalidade do vilão, sendo Benito Mussolini uma forte referência. E falando em referência, tem um diálogo desse personagem que eu acho simplesmente sensacional. Em determinado momento do filme, a Chun-Li é capturada pelo vilão, e ela conta que busca vingança por ele ter invadido e destruído a sua vila quando ela era uma criança. E o Bison, com extrema imponência e desdém, responde: I'm sorry. I don't remember any of it. You don't remember? For you,
The day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday. Pra mim é impossível ver essa cena e não me lembrar de um diálogo que é mais curto, mais recente, só que igualmente foda, de um vilão contemporâneo que ficou bem famoso. Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Como se tudo isso já não bastassem pra vocês saberem o quão incrível era esse ator, mesmo com o seu corpo debilitado pelo câncer, o Raul decidiu fazer todos os seus stunts e cenas de luta, sem usar dublê, porque ele decidiu dar absolutamente tudo de si no seu último papel. Simplesmente uma lenda. Não é à toa que no final do filme, a primeira frase que a gente lê antes de subir os créditos é Raul, vaya com Dios. Street Fighter, a batalha final, é uma bagunça completa. Pouquíssimas coisas se salvam desse filme, de uma época que Hollywood ainda estava a anos-luz de distância de saber como adaptar jogos para o cinema. Mas independente disso, o filme foi um sucesso estrondoso. No ano de lançamento, Street Fighter fez quase 100 milhões de dólares de bilheteria global. E além disso, foi um sucesso das locadoras por muitos anos, daqueles que não paravam nas prateleiras. E mesmo com uma história que não tem pé nem cabeça em comparação ao material original, ele abriu portas para Capcom seguir trazendo suas franquias para o cinema, em filmes que seguem o padrão de não ter nem pé nem cabeça, mas que são grandes sucessos de bilheteria. Digamos que foram por um bom tempo, porque esses dois últimos aqui deram ruim. E sim, eu sei que esse filme também abriu portas para adaptação em jogo sobre um filme do jogo. E não, eu não vou falar mais nada sobre isso porque é muita coisa ruim para um só vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado da história por trás desse filme que absolutamente ninguém mais liga. E eu agradeço a Roxy Energy pela oportunidade de abordar esse assunto. Links disponíveis para os energéticos de Street Fighter aqui na descrição. Gostaram do vídeo e querem me ver falando sobre mais adaptações terríveis de jogos pro cinema? Então, bom, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e também sobre qual filme você gostaria que eu falasse. Aqui quem fala é o Tucas, me segue no Instagram e no Twitter e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! O Nerd Crônico é um canal independente que se mantém através de uma campanha no Apoia-se. A partir de R$3 por mês, você já consegue me ajudar a seguir produzindo os vídeos do canal. Muito obrigado aos meus super apoiadores: o Danilo Montilha, o Gabriel Júlio, o André Oliveira, o Osmar Petri, o Eduardo dos Santos Rodrigues, Wolf Henrique Fernandes de Macedo, Luan Castro, o Anderson Leonardo, Clara da Silva Ignácio, Adrian Raniel, Matheus Six do canal Outro Castelo, Leonardo Artist, Daniel Freire, o Advogado Nerd, o Vicente Santos, o Flávio Calaza, o Renato Cavaleira do Segredo dos Games, o Lucas Kevin, Gabriela Gomes, o William Maneira do Jogatina Maneira, o Fred Crimson, o Jonas Pereira da Silva e o Jean Franz. Para aparecer por aqui, é só acessar apoia-se/nerdcrônico ou clicar no link que está disponível na descrição. E como o ator Raul Julia veio a falecer antes do filme ser lançado, em respeito ao ator, essa cena pós-créditos aqui foi retirada do corte original do filme. Enfim, eles acharam que ia ter sequência.